Pensa numa cena de 30 segundos de um filme que vale mais do que 10 lições de qualquer apostila de inglês. Você vai ver até o final desse vídeo que essa simples cena do filme Em Busca da Felicidade dá pra aprender muita coisa em inglês. Mesmo que você já fale inglês super bem, alguma coisa eu tenho certeza que vai ser nova pra você. Então fica até o final, tenho certeza que você vai sair daqui sabendo mais inglês do que quando você começou. Te garanto. Bom, o nome do filme é The Pursuit of Happiness, que é literalmente a busca, né? Correr atrás, pursuit, na perseguição da felicidade, happiness. E tá escrito com Y, né? Happiness, o natural seria com I. E é uma referência, né? No meio do filme lá, a pessoa escreveu errado, happiness com Y, e acabou ficando o nome do filme. Nós vamos então primeiramente ouvir alguns segundos dessa cena, sem texto, sem nada. Aí em seguida a gente volta com o texto. Vamos lá. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me, alright? Alright. Você vai perceber que eu vou cortar algumas partezinhas pra ficar mais dinâmico, sabe? Tem algumas cenas assim que é só música e tal, eu vou cortar uns pedacinhos. Então, se você já me conhece, já sabe qual que é a primeira coisa que você deve prestar atenção num filme que você tá assistindo em inglês ou com alguma pessoa que você esteja conversando em inglês. A primeira coisa é contexto. O contexto te deixa na cara do gol, né? Se você assistiu, por exemplo, se você já assistiu o filme dublado, né, em português, você já tem um contexto. Considere contexto. Se você viu o começo do filme até chegar nessa cena, o começo do filme é contexto. Se você nunca viu esse filme, não sabe, né, nunca ouviu falar dele, a cena, a imagem, a expressão facial, o tom de voz que a pessoa tá usando ali, o ambiente, tudo é contexto. São coisas não verbais que já entregam a resposta pra você. Te deixa na cara do gol. A pessoa só falta empurrar pro gol, né? Só falar as palavras ali que vai estar tudo se encaixando. Agora nós vamos ouvir essa mesma cena com o texto. A gente vai acompanhar com o texto aqui do ladinho. Vamos lá. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me, alright? Alright. Ok, vamos ver o que ele falou então. Ele falou don't ever. E aí ele fala mais rápido, né? Don't ever. E o que significa don't ever? Ou como ele falou, don't ever? Significa nunca. É o mesmo que never. Pensa só. Never é o negativo do ever, né? O never, você tem um N ali, o N torna ele negativo, né? Então, se eu falar never, ou don't ever, ou do not ever, é a mesma coisa. Nunca deixe, don't ever let, nunca deixe, permita alguém, somebody, tell you, te dizer. E aí, tell é uma palavra que se você jogar no Google Tradutor, ele vai falar que é contar. E aí eu vou repetir aquela dica que eu já falei em outras aulas. Não se apega à tradução, tá? Porque o tell pode ser traduzido como contar, como dizer, como falar. Só que o mais importante de tudo isso é que não importa a tradução que você escolher, ela vai depender de duas coisas. Primeiro, do contexto, que a gente já vai sempre bater dessa tecla, né? Então a frase é o contexto. A frase é um ambiente que aquela palavra se encontra ali. Então dependendo da frase, ela pode mudar o sentido. É claro, isso acontece com muitas palavras, não só em inglês, mas em português também acontece. E segundo, que você precisa se desapegar da tradução. Você tem que se apegar mais ao feeling, mais à mensagem, mais o tom que a palavra transmite, entendeu? Porque pensa, falar, contar e dizer, nesse exemplo aqui, é a mesma coisa, né? Se eu te falar alguma coisa, se eu te contar alguma coisa, se eu te dizer uma coisa, eu tô dizendo a mesma coisa, né? Só tô mudando as palavras, tô usando sinônimos, basicamente. Então, se desapega da tradução. Nem sei se tell é dizer, contar, falar, sei lá. Eu sei que a mensagem é essa. Eu sei que ele tá passando a mensagem pra alguém, tá falando alguma coisa. E a propósito, é isso que faz você falar fluentemente muitas vezes. O seu cérebro não traduz coisas na hora que você tá falando. O seu cérebro vai pensar no feeling, no sentimento, no sentido, na essência da palavra que você quer falar. É isso que vai estar conectado com o seu subconsciente, isso que vai trazer a palavra na ponta da língua pra você. Aí ele falou, então, nunca permita, né, nunca deixe alguém te falar, né, te dizer que você não pode fazer alguma coisa. E note, o that foi oculto na frase, ele não falou that. Como já vimos nas últimas aulas, você precisa se acostumar com a falta do that. O que significa that? That é o quê? Quando você fala inglês, você pode falar o that, não tem problema. Mas se acostume com a falta dele. Se você quiser falar, por exemplo, eu acho que, você pode falar I think that. Mas se você falar I think, já significa eu acho que, certo? E aí, você pode notar que ele fala aqui, ó, can't, né? Colocar uma ênfase no can't. Muita gente tem dificuldade de notar, né? Quando é um can positivo e o can't negativo. Porque, se você prestar bem atenção,
Muita gente não fala o som do T, né? Claro, se alguém falar can't com esse T no final, ou falar o cannot, fica bem mais claro. Pode até ser uma dica, né? Você pode tentar ser mais claro aplicando esse som, né, no finalzinho ou falando cannot. Porém, na maioria das vezes, os falantes de inglês, eles colocam mais ênfase no can quando ele é negativo. Se eu falasse assim, you can do, se a ênfase fosse no do, seria can, positivo. Né? You can do. Mas quando alguém fala you can't do, sabe, é o mesmo can, o som é o mesmo. Só tem mais ênfase, só a ênfase que tá num lugar diferente. Já seria o negativo. Diferente isso, né? Então, ao falar, você pode tentar ser claro daquela outra forma que eu falei. Enfatizando aqui o T, né? Can't, pra ficar negativo, ou falar cannot. E se você quiser imitar os falantes de inglês, colocando ênfase no can, você já vai estar passando uma mensagem de que é negativo, né? Vou colocar duas frases aqui embaixo como exemplo, olha. Se eu falar I can do it, significa que eu consigo. Se eu falar I can't do it, significa que eu não consigo. Tá vendo que o can é o mesmo, só a ênfase que foi trocada na frase. E aí ele falou something. Ele não falou something, ele falou something. Pra dentro, né? Muita gente fala assim. E é aquelas horas que eu tenho que falar que aceita que dói menos, né? Pessoas falam com sotaques diferentes, pessoas falam metade da palavra, muitas vezes a gente tem que se acostumar. A gente faz isso em português o tempo todo, né? Quanto mais familiarizado você tá com o idioma, mais você vai relaxando a sua pronúncia, né? Vai ficando mais informal, mais abreviado e tudo mais. Aí ele falou, not even me, nem mesmo eu. Not even, nem mesmo, not even. Lembra que eu sempre falo de frase pronta, né? Duas palavras coladas assim. Olha como se fosse uma peça só. Not even me. Imagine que eu queira falar nem hoje, ou nem mesmo hoje. Not even today, alright? Tá bom? Ok? Aí vem aqueles professor de inglês chato, né? Ah, mas alright significa tudo certo, né? Porque all é tudo e right é certo. Aí eu venho aqui e te falo, não, alright é tá bom, é ok. E te falo mais. Não se apega à tradução. A gente falou disso agora há pouco, né? Pega o sentido, alright? Ó, tá vendo? Acabei de usar, hein? Acabei de usar alright. Eu falo né toda hora, né? Alright serviu no lugar do né. Vamos lá então pra outra parte da cena. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. E fala, dá pra entender assim de primeira? Vamos então agora ouvir com o texto. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Opa, faltou uma palavrinha no final aqui, ó. Go get it. Mas depois eu digito aqui pra gente. Então ele falou, you got a dream? De novo, hein? Vamos falar de got. Acho que já é o quarto vídeo aqui que eu tô falando dessa palavra, né? E aí eu tenho mais uma dica pra você. Você não precisa aprender tudo do idioma. Você não precisa saber tudo em inglês pra falar inglês. Assim como você não sabe tudo em português e fala português muito bem, né? Então, a métrica que você vai usar para determinar se uma palavra é importante ou não pra você saber, porque você vai ter que falar não pra várias palavras, né? Tipo, essa palavra eu não vou usar. A métrica é a frequência que a palavra é usada. Então, se uma palavra é mais usada, ela é mais importante. Se ela é menos frequentemente usada, ela é menos importante pra você, certo? Então, você vê que tem muita gente falando got, gotta, saiba que passou da hora já de você saber o que significa, tá bom? Então, you got a dream, né? Você tem um sonho. Eu não vou aprofundar muito no got aqui, porque tem uma outra aula aqui já no canal que eu falei bastante. Se você quiser, pode entrar aqui. Ele poderia também ter falado you have a dream, né? Eu poderia ter falado do you have a dream? Mas, falando uma linguagem mais informal, já tira o do, já tira o have ali. Não fica nem o have got, né? Fica só got. You got a dream. Então, você tem um sonho, you gotta protect it. Nota que got com o a fica gotta. Fica emendado, né? Got com o to fica gotta também. Quando fala emendado. Ah, mas como que eu vou saber a diferença de um pro outro? Contexto? Aqui eu tô falando de um sonho, de um objeto. Aqui eu tô falando de uma ação. Muda completamente aqui a direção que a frase toma. Então, você tem um sonho, você tem que protegê-lo, né? Proteger ele. You gotta protect it. E qual que seria o jeito formal de falar isso? You have to protect it. Poderia ser também you have got to protect it. Poderia ser you must protect it. Tem várias formas de dizer a mesma coisa. Então lembre-se, quando você ouve gotta, pode ser um dos dois. Pode ser que a pessoa tá falando que tem uma, ou tem alguma coisa. Ou tá falando que a pessoa tem que fazer algo. Como obrigação, né? Tipo, I gotta. Tipo, tem que ir, I gotta go. E aí ele fala, people, né? As pessoas, né? Os outros, can't do something themselves.
As pessoas não conseguem fazer alguma coisa. Elas mesmas, em português seria, tipo, as pessoas que não conseguem fazer as coisas e elas querem, né? They want to. E aí ele fala they wanna, né? Want com o to fica wanna. Acaba vindo uma palavra nova. Uma palavra que não existe na gramática, mas a gente escreve em todo lugar. Então, eles querem, né? As pessoas, né? Os outros querem te falar, né? Te dizer, tell you, que, de novo, nota, se você quiser voltar ou ouvir novamente, fica à vontade aqui. Note que o que tá oculto de novo, né? Tá dizendo que você não consegue fazer, né? Fazer isso. Isso o quê? Esse algo, né? Que as pessoas. Então, resumindo aqui, as pessoas não conseguem fazer as coisas elas mesmas, né? Tipo, elas não conseguem fazer as coisas, aí elas querem te dizer que você não consegue fazer. Saindo um pouquinho aqui do texto, eu já falei em um vídeo aqui no canal sobre como que ser brasileiro já te impede de aprender inglês. Se você quiser assistir aqui no canal, pode entrar no vídeo, tem aqui. É um vídeo recente. Isso aqui que ele falou é o que acontece com muita gente. Eu vejo muitos alunos meus me contam que na empresa, quando eles estão falando inglês com os estrangeiros lá, o problema não é o estrangeiro, né? O francês, o japonês, o italiano lá que tá falando inglês, eles não estão botando defeito no inglês desses brasileiros. Eles estão tentando resolver o problema, né? Eles estão numa reunião. A reunião não é sobre inglês, a reunião é sobre algum assunto. Ela está em inglês, né? O inglês é a ferramenta para chegar na solução, né? Para resolver o problema. Só que a maioria dos meus alunos tem essa queixa. Eles falam, nossa, o problema não é o estrangeiro, o problema é o meu colega do lado. Meu colega brasileiro. Meu colega parece um professor de inglês, fica pondo defeito, falando que eu tô falando errado. Ou minha chefe faz isso, nossa, fica falando que eu falei errado, que eu pronunciei errado, que eu conjuguei errado e tudo mais. E eu não sei da onde partiu essa informação, mas dizem, né, ouvi falar, dizem que o povo brasileiro é um dos mais invejosos do mundo. Eu sei que é algo difícil de mensurar, né, pra ter dados científicos, né, em relação a isso. Mas olha, na prática, realmente, o povo é invejoso. O brasileiro pensa assim, ó, se não for pra você falar igual um americano, então nem fala. E é por esse motivo que ninguém fala inglês no Brasil, basicamente. O brasileiro tem essa síndrome do vira-lata, né? E tem medo de parecer brasileiro. Aí no fim das contas nem fala inglês. Mas assim, isso foi só um adendo aqui, só pra gente ligar os pontos do que a gente vem falando nas últimas aulas. Aí ele fala aqui, ó, if you want something, aí de novo ele falou something pra dentro, né? Ao invés de something, ele falou something. Então, se você quer algo, e note, pode voltar um pouquinho o vídeo depois, note que o if dele foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Então, if you want something, go get it. Aí tem um it no final. Vou até escrever aqui, ó. Go get it. Então, get. Lembra aquela tradução coringa que a gente falou do get? O get depende demais do contexto, depende demais da frase que ele se encontra. Mas uma tradução que funciona em várias situações é no sentido de obter, de pegar, de buscar algo. Então, vai get it. Se ele tivesse falado pursue it, que é o nome do filme, inclusive, né? Buscar, correr atrás, pursue it, corra atrás, seria a mesma coisa de go get it. Quando alguém joga uma bola pro cachorro, né? Fala go get it, né? Vai buscar, vai pegar. E aí ele fala period, que significa ponto final. Period também significa período. Mas a gente usa pra falar ponto final. Então se alguém fala algo pra você e termina com period, a pessoa fala e acabou. Aí chega. E ponto final. Fim de papo. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui, eu tenho uma notícia boa pra você. No meu curso, eu tô criando um módulo de aprender inglês com filmes. Eu tô analisando esse filme cena a cena. Todas as palavras faladas nesse filme. Então se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse material. Até a próxima. Tchau, tchau.